Olá pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar como que uma mulher conseguiu livrar o seu povo de ser exterminado usando a sua fé. Falaremos a seguir. Eu preciso contar uma história para vocês de uma moça que se chamava Hadassa. Só que antes eu preciso apresentar um personagem muito importante dessa história, que é o rei Assuero. O rei Assuero foi o governante da Pérsia entre 486 e 465 a.C. Ele é mais conhecido como Xerxes, seu nome grego, pelo qual aparece em relatos extra-bíblicos, sendo que é apenas no livro de Esther que ele é mencionado como Assuero. Este é o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Está aí um dos personagens tão importante quanto Hadassa. Para mostrar a grandeza do seu reino, o rei Assuero convocou uma grande festa que durou meses e também convocou a rainha Vasti, a sua esposa. E essa não quis ir porque ela entendeu que o rei estava querendo mostrar a sua grandeza e ela estava entendendo que ela não fazia parte daquilo porque ela estava se sentindo como um objeto. E por isso ela não foi e o rei ficou muito irado. Os seus conselheiros disseram para o rei que ele precisava tomar uma atitude, porque aquela postura da rainha Vasti não seria bem vista pelos outros, porque as suas mulheres poderiam tomar uma atitude semelhante e não ficaria bem para eles. E por isso o rei tomou uma atitude a qual foi tirar a rainha da presença do rei. Foi também aconselhado o rei que ele precisaria colocar outra rainha. Foi quando foi levado as moças que estava ali em volta do seu reino. Entre elas foi levada a Hadassa, que era cuidada pelo seu primo Mardoqueu, a qual era escriba e ficava às portas do palácio. Antes de Hadassa ser levada para o palácio, Mardoqueu disse para ela que ela não dissesse o seu nome, que ela dissesse que ela se chamava Esther. E assim ela guardou esse segredo. A Hadassa já tinha sido levada para o reino e ela tinha sido colocada agora como rainha, a qual ela estava lá como a rainha Esther. Lembra que eu disse que Mardoqueu disse para ela não falar o seu nome, que dissesse que ela era Esther? Pois bem, quando ela foi levada ao rei e ela foi aceita pelo rei como a sua nova rainha, ela disse o seu nome, que era Esther. Por Mardoqueu andar à frente do palácio, ele ouviu 2 eunucos fazendo planos para tirar a vida do rei. E ela levou aos ouvidos do rei o que estava acontecendo. E o rei fez uma investigação e descobriu que era verdade aquilo que a rainha Esther tinha levado aos ouvidos dele. E este livramento que Mardoqueu proporcionou para o rei foi arquivado nos seus livros. E havia também entre eles um homem que se chamava Amã, a qual o rei havia dado grande autoridade. E este homem, quando ele saía pelas ruas, todo o povo se prostrava perante ele. E Mardoqueu dizia que não iria se prostrar diante dele, porque ele se prostraria somente pelo seu Deus. Foi quando ele foi convencer o rei que havia um povo que não estava trazendo benefícios para o reino. E o rei deu autoridade para Amã que ele fizesse o que quisesse com este povo. Foi quando chegou aos ouvidos de Mardoqueu que ele iria destruir todo o povo judeu por causa que ele não se prostrou diante de Amã. E este fato deixou Mardoqueu muito desesperado.
Mardoqueu, desesperado, ficou às portas do palácio e foi levado aos ouvidos da rainha Ester que havia um homem na porta do palácio desesperado, e ela quis saber quem era este homem. Foi quando disseram para ela que era um judeu, e aí ela quis saber quem era esse judeu. Foi aí que ela descobriu que era Mardoqueu, que estava à porta do palácio, e ela queria saber o motivo dele estar ali desesperado. Foi quando foi levado para ela o que estava acontecendo, que Amã havia planejado contra a vida de todo o povo judeu. Por saber que ela não poderia entrar na presença do rei sem ser convocada, ela disse para Mardoqueu que levasse uma mensagem para o povo, que o povo todo jejuasse a seu favor, porque ela precisaria entrar na presença do rei e seria o que Deus quisesse. Então todos jejuaram, e sendo assim ela foi na presença do rei e o rei a aceitou. Diante deste ocorrido, sabemos que Ester conseguiu livrar o seu povo, mas eu quero mostrar para você como que ela conseguiu este feito. Ao contar a história, vemos que ela tem fé em um Deus único. E para entrar na presença do rei, ela precisava que o rei a aceitasse, senão ela poderia sofrer as consequências. Vemos que ela, antes de entrar na presença do rei, ela foi fazer algo para que ela pudesse ter esse acesso. Então ela buscou a sua espiritualidade e disse ela que seja feita a vontade de Deus. E ela acreditando que aquilo que Deus decidisse seria aquilo que iria acontecer. Nas nossas vidas, quando nós encontramos uma dificuldade, nós devemos buscar de Deus como devemos agir diante dessa dificuldade. Às vezes, existem pessoas que nos aconselham dizendo que Deus ele prometeu, ele terá que cumprir aquilo que ele prometeu. Como diz a palavra de Deus, Deus não volta atrás com aquilo que ele prometeu. Mas que você venha receber aquilo que Deus prometeu, você precisa estar na posição. E foi isso que Ester mostrou, que ela teria que entrar na posição para que ela pudesse receber aquele desejo dela, que Deus poderia livrar o seu povo. E nós vemos que na nossa vida, às vezes acontece algo que a gente não sabe como tomar uma atitude. Devemos fazer como Ester. Se existe algo na nossa vida que nós não sabemos como agir naquele momento, então nós precisamos pedir socorro para quem tem condição de nos ajudar. E nós devemos deixar que esta pessoa, que seja feita a sua vontade, porque se ela cria em um Deus todo-poderoso, ela sabia que este Deus teria o resultado para ela. E nós devemos tomar esta atitude também. Muitas vezes nós temos um desejo e uma vontade que as coisas aconteçam e deve acontecer do jeito que a gente quer. E não é, às vezes, a vontade de Deus. Então nós devemos entender que a vontade de Deus ela tem que ser primazia para as nossas vidas, ainda que nós não entendemos o agir de Deus. Existem muitas pessoas agindo errado porque elas buscam de Deus e as coisas não acontecem do jeito que elas querem. E por muitas vezes acreditar assim, elas acham que Deus não está respondendo à sua petição. Eu quero falar para você que quando você entrega todos os seus caminhos para o Senhor, você tem que deixar que Ele agora toma todas as suas dificuldades para Ele, para que Ele possa resolver. E muitas vezes o resolver de Deus nas nossas vidas não é do jeito que nós queremos. E por isso muitos de nós
perdemos a bênção de Deus porque não sabemos receber aquilo que Ele tem para nós. Nós sabemos que Jesus Cristo disse que no mundo teremos aflições, e essas aflições não devem tirar o nosso foco daquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Como Esther, ela livrou o seu povo pela fé. Ela sabia que Deus daria para ela condição, e mesmo sabendo disso, ela disse que seja feita a vontade do meu Deus. Se for para eu perecer com o meu povo, perecerei, mas eu vou fazer segundo aquilo que Deus tocar em mim. E foi isso que ela fez. Portanto, como aconteceu na vida de Esther, ela colocando sobre si toda aquela responsabilidade de livrar aquele povo, e ela sabendo que Deus daria para ela uma resposta, ela dizia que seja feita a vontade de Deus. Qual for a sua resposta, será aceito por mim. Então, eu digo para você que ainda que você não entenda o agir de Deus na sua vida, creia que Ele está no controle de tudo. Se você confia nele, ainda que você não entenda, deixa as coisas acontecer, porque o resultado daquilo que Deus tem feito, você no final vai entender, porque nós somos muito ansiosos e nós queremos que as coisas aconteçam imediato, do jeito que a gente quer. Se não for do jeito que a gente pediu para Deus, não foi Ele que respondeu, e eu não quero assim, eu quero do jeito que eu pedi. Eu digo para você, as coisas não vão acontecer sempre da maneira que nós queremos. E se eu confio em Deus, se você confia em Deus e você espera em Deus, aceite aquilo que Deus tem para você, porque você sabe que ainda que não seja do jeito que você pediu, o resultado vai ser melhor do que aquele que você esperava. Como Esther, seja feita a vontade de Deus na sua vida, porque você sabe que Deus, ele vai sempre querer o melhor para você. Ainda que se levantem homens como Amã sobre a sua vida, ainda que queiram o mal sobre você, você deve sempre acreditar que Deus, ele vai fazer algo a seu favor. Deus, ele vai agir. Não se desespere quando homens ou mulheres se levantam contra a sua vida, contra os seus. Busque de Deus, para que Deus possa ter misericórdia de todo este povo que se levanta contra a sua vida. Porque nós sabemos que se nós estamos deixando Deus administrar as nossas vidas, é porque nós sabemos que tudo que vier de Deus sobre nós é algo muito mais satisfatório do que aquilo que nós iríamos buscar. Ou seja, Deus sendo o administrador da sua vida, o resultado vai ser muito melhor do que você agir sem aquilo que Deus quer para você. O que eu estou dizendo para você, que você deve sempre deixar que Deus, ele faça aquilo que ele quer na sua vida. Mesmo que você não entenda aquilo que está acontecendo, mas você deve acreditar que se você colocou verdadeiramente nas mãos do Senhor para Ele agir, o resultado vai ser satisfatório. Ainda que a princípio você não entenda, faça como Esther, age como Esther, deixando que Deus, ele toma o controle de tudo, e acredite nele, porque ele vai fazer o melhor para você na sua vida. Eu espero que você tenha entendido, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.